Lembrando que suplementos de qualidade você encontra na Growth. Comprando seu whey e sua creatina, você pode complementar inclusive seu kit com roupas e acessórios para treino. Não se esqueça de utilizar o cupom Carlos. Utilizando esse cupom você está me ajudando muito, tá certo? Muito obrigado. Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, acredito que vocês concordam que um dos motivos que faz a Classic Physique hoje ser uma categoria tão interessante é o fato dela ser muito movimentada. Num curto espaço de tempo, muita coisa pode mudar. Olha o Josemar, por exemplo. No país de origem dele, ele já era bem falado, o potencial dele era reconhecido, mas foi a transição para a Classic que valorizou o passe dele. Tanto no mérito esportivo, né, afinal, ele deixou de ser, entre aspas, apenas um potencial da Open para se tornar uma realidade na Classic. O cara ganhou 2 shows profissionais e hoje é o atual top 6 do mundo, como também, claro, na parte midiática. O cara se tornou praticamente uma estrela. Obviamente também existe exemplos negativos, como o Jiron Bang, o baque da vida real. O cara é esse que ganhou um hype absurdo depois de uma apresentação praticamente perfeita no Monsterzinho lá da Coreia, mas infelizmente teve uma queda vertiginosa no hype dele por conta de 2 apresentações ruins, né, pessoal? A primeira foi no Taiwan Pro e a segunda foi no Mr. Olympia de 2024, que foi até um pouco mais satisfatória, mas infelizmente ainda assim não supriu as expectativas do público. Enfim, a Classic Physique é uma categoria realmente, digamos assim, pode ter surpresas de uma maneira muito rápida. E nessa leva de atletas que surgem e viralizam, 2 caras acabam me chamando a atenção. O primeiro foi o Arthur Martino, que é um cara aí que tem um físico bem agressivo, muito bonito também. Tô pensando se eu faço ou não um vídeo sobre ele, tá certo, pessoal? Mas o segundo cara foi o Andrea Mamoli. Quem me acompanha lá no Instagram já me viu falando sobre ele, né? Eu fiz uma postagem comentando que o público tava chamando ele de um mix entre o Ramon e o Sibão, ou seja, uma mistura entre os dois. Mas sendo bem sincero com vocês, pessoal, mesmo que eu consiga entender o porquê o público médio tá falando isso, eu não consigo ver semelhança nenhuma, seja em formato muscular ou estrutura, nem com o Ramon, nem com o Siban. Eu acredito que muita gente vê semelhanças nele com o Ramon pelo fato dele ter alguns formatos musculares mais arredondados, né? Como diz o Jorlan, o cara é todo embolotado, todo encaroçado. Os braços e os antebraços dele ali são bem preenchidos, a perna também, né? Você consegue ver um preenchimento muito grande no vasto lateral, no vasto medial e no reto femoral. E já em relação às semelhanças com o Siban, pessoal, fica mais complicado ainda, tá? Eu realmente não consigo ver nada. Eu acredito que algumas pessoas veem, né, esse lado do Siban nele pelo fato dele ser um cara que se apresenta muito bem e tem realmente postura de campeão. Você olha as apresentações individual dele e o cara realmente acaba chamando a atenção. Então o público deve associar automaticamente com o Siban, que é um cara que também se destaca nessas características. Mas independente se lembra ou não, temos aqui um fato: o Andrea é um cara extremamente proporcional entre formato muscular, estrutura e, claro, desenvolvimento muscular. Você praticamente não vê ponto fraco nele. Mas isso também tem um lado muito negativo. Por exemplo, quando eu lembro do fato dele ser um cara muito proporcional, o primeiro cara que me vem à cabeça é o Chris Cormier. Você olhava para o físico dele, não via nenhum ponto fraco, o cara realmente era muito completo, mas o fato dele ser tão proporcional não trazia um diferencial para ele. Ou seja, como ele não tinha nenhum músculo, nenhum grupamento muscular que era um ponto fora da curva, ele não tinha uma característica que fazia ele ser único. E é muito bom, cara, você ter um ponto que faça você ser diferente dos outros. O Siban com a dorsal e com os ombros que ele tem, o Russ com as pernas extremamente alongadas, né, muito fluidas também, e claro, a expansão de dorsal muito harmônica, que inclusive camufla o frame dele, né? Porque muita gente acha que o Russ ele é um cara largo estruturalmente falando, mas ele não é. De ombro a ombro ele é um cara estreito, mas é a dorsal que dá pra ele essa ilusão, né, de um V-taper mais acentuado. O Ramon também com os braços e com antebraços bem grandes, né, deixa ele com um visual bem único. E o Andrea, infelizmente, não tem uma característica tão forte assim. Na verdade, pessoal, pra ser mais justo, ele até tem. Se você observar a perna dele de lado, cara, é uma parada realmente surreal. O vasto lateral, o posterior e o glúteo fibra de um jeito que é difícil de você ver outra pessoa conseguindo. Além do volume da perna, do arredondamento, da proporção, do jeito que ele ativa a perna dele, realmente o nível de profundidade de corte é um ponto ali que faz com que ele fique muito diferente dos outros no line-up. Na hora do side chest, ele chama muita atenção por conta dessas características. Mas o que mais me chamou a atenção no Andrea foi, sem dúvidas, a apresentação do físico dele. Ele performa muito bem no palco. Ele tem um vácuo absurdo que valoriza demais a linha dele. Inclusive, cara, o crucifixo dele é um dos mais bonitos atualmente da Classic Physique. Eu acredito que só o Laszlo tem um crucifixo tão único assim também. Mas enfim, voltando pro Andrea, vem aquela pergunta: até que ponto esses fatores positivos que ele tem pode impulsionar ele no Olympia? É papo de top 10, top 5? Porque lembrando, ele já está classificado pro ano agora de 2025. Bom, pra gente falar disso, eu preciso falar das últimas
competições do André. O primeiro ponto curioso é, eu fui observar o histórico dele e eu percebi que existia um gap de competições do ano de 2021 para 2024, ou seja, ele ficou 3 anos parado. No retorno, agora em 2024, ele participou de 5 competições. Na primeira competição ele acabou ficando em 4º lugar, depois ele foi um top 9 lá no German Classic, um top 9 bem questionável inclusive, e aí ele começou uma sequência melhor. Ele foi top 4 no Toronto Pro, mas claramente deu pra ver que ele não tinha chegado nos seus 100% em termos de funnels, ele não tava tão preenchido assim, ele tava um pouco flat, mas como o coach dele é o Stefan Kienzel, né, um dos melhores da atualidade, se não for o melhor, obviamente ele conseguiu melhorar isso, que foi no próximo show, no Tsunami Pro. Inclusive foi nesse show que ele conseguiu uma notoriedade maior, né, ele deu uma certa viralizada, não somente pelo shape apresentado e pela apresentação muito bonita, com poses bem plásticas, bem estilosas, mas também pela derrota muito controversa contra o Miguel Malimo. E sendo sincero com vocês, pessoal, até consigo entender o porquê o resultado foi um pouco polêmico. O Miguel, cara, ele é muito bom, tá? Ele tem um duplo bíceps de costas absurdo, mas como ele deixou pecar um pouco ali a questão da pose, o controle abdominal, eu acredito que o pessoal se identificou mais com o físico do André, sabe? Mas independente disso, cara, eu curto também o físico do Miguel Malimo. O Miguel Malimo foi top 1 e o André foi top 2. Porém, pessoal, o André conseguiu a redenção dele uma semana depois no Coliseum Pro. Miguel Malimo, que tinha ganhado dele uma semana atrás, dessa vez ficou em 4º lugar e o André conseguiu a vaga dele pro Mr. Olympia. E é sobre esse campeonato que eu quero falar com você, porque daqui podemos fazer uma previsão muito bacana em relação ao André. E sendo 100% sincero com vocês, pessoal, eu só vejo duas opções. Ou ele entra no top 12 com chances ali de ficar no top 10, ou ele vai diretamente pro top 5. Do jeito que eu falei, parece uma previsão fácil, né? Mas o lance é, pessoal, o André com o shape atual me parece faltar volume. No caso, volume para ser destacado. Mas pera aí, Carlos, pelo fato desse cara ter uma linha muito boa, ele não poderia se destacar mesmo que falte volume? Eu não acredito nisso, pessoal. Olhem o duplo bíceps de frente dele, por exemplo. Sozinho, cara, ele é um absurdo, tá? É fenômeno. Mas numa line-up, ao lado de outros atletas, você percebe que falta mais volume no geral, né? Principalmente largura de dorsal. E o flow do físico dele, a fluidez da linha dele, não é tão absurda assim. Na realidade, ele é aquele tipo de cara que depende mais da pose para colocar um físico mais encaixado. Quando ele faz a quebra de quadril, aí sim ele consegue deixar a linha dele mais fluida. Indo para a segunda pose, que no caso é o peitoral de lado, com certeza ele vai ter destaque pela parte inferior, né, cara? Aquele nível de detalhamento, de proporção, realmente vai chamar atenção, tá certo? Ele pode ser um destaque, dependendo dos caras que ele vai ficar do lado. Indo aqui pro back double biceps, dá pra ver que ele é bem completo, né, cara? Os ombros são excelentes, os braços também são bem divididos e o preenchimento ali do antebraço deixa a parte superior bem valorizada. As costas em si são bem separadas, né, cara? Em todo o grupamento muscular. A parte inferior, perna, glúteo, é assim, cara, muito bom mesmo, bem acima da média, mas numa line-up, como estamos vendo aqui, ele acaba que não fica tão destacado assim, entendeu? O frame, o volume claramente deixa a desejar. Pô, Carlos, mas pera aí, então eu não entendi. Se o cara, ele não tem um frame tão bom assim, ainda falta claramente volume, como tu pode me falar então que esse cara pode talvez ficar no top 5? Acreditem, pessoal, é porque aparentemente ele ainda tem entre 4 e 5 quilos para adicionar na categoria. Só que eu quero frisar, tá? Aparentemente. No canal dele eu vi um vídeo onde ele vai fazer a pesagem e a moça responsável lá por medir os atletas aponta para o peso dele na tabela de 87,1 kg, indicando, né, que ele poderia bater até 87 quilos. E quando ele vai pesar, de roupa inclusive, tá, ele bate 83 quilos. E é o seguinte, mano, ter quase 5 quilos para adicionar, tendo 1,70 m, é muita coisa mesmo. Só que é o seguinte, cara, eu não sei se no Olympia a altura dele vai dar a mesma, entendeu? Pelo que eu vi, ele tá no limite ali de ficar nessa categoria e de ficar transitando pra categoria de baixo, entendeu? Então talvez a altura oficial dele fique na categoria de baixo, até 83 quilos e 84 quilos mais ou menos. Mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí, olhando o físico dele atual, sem fazer essa projeção de que ele vai ter mais 4, 5 quilos pra adicionar, vocês conseguem ver ele no top 10, no top 5? Sendo sincero, cara, eu achei o cara um artista, posa muito bem, né? É um cara que realmente performa de uma maneira ali única, tá certo? Mas, cara, com frame, com o volume que ele tem, ainda mais pelo fato da altura dele não ser tão, tipo assim, não chamar tanta atenção, eu acho que ele vai ter uma certa dificuldade pelo fato da categoria ela ser muito acirrada, e nesse ano de 2025 o nível novamente vai subir de novo, sabe? Lembrando, rapaziada, deixa teu like aí, tá certo? Se possível, deixa teu comentário também, ajuda muito. Suplementos de qualidade você encontra lá na Grove Suplementos. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis!